O século XVII no Brasil era marcado pelo som do chicote e pelo ranger dos engenhos de açúcar. Nas vastas plantações, homens e mulheres africanos, arrancados de suas terras de origem, eram obrigados a trabalhar até a exaustão. O sol queimava a pele, mas era a falta de liberdade que queimava a alma. E foi desse sofrimento que nasceu uma das maiores histórias de resistência já contadas, a história do Quilombo dos Palmares. Palmares não era apenas um refúgio, era um desafio ao poder colonial. Escondido entre as serras de Alagoas e Pernambuco, cercado por florestas densas, tornou-se o lar de milhares de homens e mulheres que haviam fugido da escravidão. Ali, no coração da mata, ergueu-se uma comunidade livre, com suas próprias leis, seus próprios cultos e uma chama de esperança que nem a repressão dos senhores de engenho conseguia apagar. Foi nesse cenário que nasceu Zumbi. Ainda criança, o destino parecia já desenhar seu caminho. Capturado por soldados coloniais durante uma das expedições contra Palmares, foi entregue a um padre português. Recebeu o nome de Francisco e cresceu sob a educação cristã, aprendendo a ler, a escrever e a rezar. Para os colonizadores, seria um exemplo de civilização, uma prova de que o domínio português poderia moldar até mesmo o espírito rebelde de um quilombola. Mas o sangue da liberdade corria em suas veias. Aos 15 anos, Zumbi fugiu. Deixou para trás a vida aparentemente confortável junto ao padre e voltou às florestas de onde havia sido arrancado. O reencontro com Palmares foi mais do que um retorno, foi uma escolha. Ao recusar a vida de submissão, Zumbi assumiu o destino de lutar pela sua gente. O jovem que regressou não era mais apenas um sobrevivente. Ele trazia consigo o conhecimento da língua portuguesa, a experiência do mundo dos brancos e a força da tradição africana que nunca esquecera. Esses elementos fizeram dele um líder em formação, alguém capaz de unir diferentes culturas, de compreender a mente do inimigo e, ao mesmo tempo, inspirar seus companheiros. Na aldeia, Zumbi foi recebido com respeito. Os mais velhos viam em seus olhos a chama da coragem. E os jovens se espelhavam em sua determinação. Ele treinava com a lança, com o arco e com a espada, aprendendo a transformar o corpo em arma e a selva em fortaleza. Cada árvore era um escudo, cada pedra, um esconderijo, cada trilha secreta, um caminho de resistência. Com o tempo, Zumbi tornou-se um guerreiro temido nas emboscadas contra as tropas coloniais. Mas mais do que força, era sua presença que inspirava. Ao redor das fogueiras, os quilombolas contavam histórias de sua bravura. Diziam que era rápido como o vento que descia das serras, silencioso como a noite que cobria a floresta. Outros acreditavam que os ancestrais o protegiam, dando-lhe uma energia que nenhum homem poderia quebrar. A vida em Palmares não era fácil. As ameaças eram constantes, as expedições dos senhores de engenho e dos bandeirantes vinham com fúria, mas a comunidade resistia. Ali, homens e mulheres podiam viver sem correntes, podiam formar famílias, podiam cultuar seus deuses sem medo. Palmares era mais do que um quilombo. Era o símbolo de que a liberdade era possível, mesmo no coração da escravidão. E foi nesse ambiente que a lenda de Zumbi começou a nascer. Ainda jovem, já era visto como alguém diferente, alguém marcado pelo destino. Sua fuga da vida, junto aos colonizadores, parecia uma profecia cumprida. Ele não escolhera apenas sobreviver, escolhera resistir. E esse gesto simples, mas grandioso, transformou-se em semente de uma história que atravessaria séculos. A cada vitória contra os soldados portugueses, o nome de Zumbi corria pela mata como o som de um tambor distante. Para uns, era apenas um guerreiro. Para outros, já era herói. Mas naquele tempo, ninguém imaginava que sua vida, escrita entre sangue, floresta e fogo, seria lembrada não apenas como história, mas como mito. Os anos passaram, e o jovem guerreiro transformou-se em líder.
Palmares, que já era símbolo de resistência, ganhou em Zumbi uma força renovada. Ele conhecia as armas do inimigo, sabia como pensavam os colonizadores e entendia que a sobrevivência do quilombo dependia não só da coragem, mas também da estratégia. A selva era sua aliada. Zumbi transformou rios em caminhos secretos, montanhas em muralhas e a própria noite em manto de proteção. Sob sua liderança, Palmares floresceu. Estima-se que mais de 20.000 pessoas tenham vivido ali, organizadas em povoados espalhados pelas serras. Havia roças, casas, cerimônias religiosas e até mesmo uma espécie de governo comunitário. Para os escravizados que conseguiam fugir das fazendas, Palmares era uma promessa viva, um lugar onde se podia ser livre. Mas para os senhores de engenho era uma afronta intolerável. As expedições contra o quilombo tornaram-se cada vez mais frequentes. Bandeirantes e soldados coloniais eram enviados em grandes grupos para destruir o refúgio dos fugitivos. Mas Zumbi conhecia cada trilha da floresta. Emboscadas eram preparadas, e os ataques, repelidos. Muitas vezes, a derrota recaía sobre os próprios soldados portugueses, que voltavam humilhados sem conseguir subjugar os quilombolas. A fama de Zumbi espalhou-se. Para os colonizadores, ele era um inimigo implacável, quase demoníaco. Relatos o descreviam como feroz, impossível de capturar, um fantasma que surgia e desaparecia entre as árvores. Para o povo, no entanto, ele era herói. À noite, à beira da fogueira, contavam-se histórias de sua bravura. Alguns diziam que ele não podia ser ferido, protegido pelos ancestrais. Outros acreditavam que era o próprio espírito da liberdade encarnado. Mas nenhum herói resiste sem desafios. Com o tempo, as forças coloniais se reorganizaram. Grandes expedições, equipadas com armas de fogo e centenas de homens, foram lançadas contra Palmares. Os combates tornaram-se cada vez mais violentos. Ainda assim, Zumbi resistia. Cada vitória aumentava sua lenda, mas cada derrota deixava feridas difíceis de curar. O fim começou com a traição. Um dos homens próximos a Zumbi entregou informações às tropas coloniais. Os caminhos secretos foram revelados e as emboscadas perderam a eficácia. Em 1694, após uma grande ofensiva, a capital de Palmares, chamada Macaco, foi destruída. Muitos quilombolas foram mortos, outros capturados e devolvidos à escravidão. Zumbi, porém, não se rendeu. Ferido, continuou lutando, refugiando-se nas matas e mantendo viva a chama da resistência. Durante mais de um ano, escapou da perseguição, aparecendo aqui e ali como sombra indomável. Mas em 20 de novembro de 1695, ele foi finalmente capturado. As crônicas contam que foi levado ao Recife, executado de forma brutal e exposto como aviso a todos que ousassem sonhar com liberdade. No entanto, a morte não apagou seu nome. Pelo contrário, fez dele mito. Zumbi dos Palmares passou a ser lembrado como símbolo da luta contra a escravidão, da resistência do povo negro e da coragem de enfrentar a injustiça, mesmo diante da morte. Ao longo dos séculos, sua imagem foi resgatada, reinterpretada, celebrada. Hoje, o dia de sua morte, 20 de novembro, é reconhecido no Brasil como o Dia da Consciência Negra. Herói ou mito? Talvez os dois. A figura de Zumbi é maior do que os fatos que podemos comprovar. É memória, é esperança, é inspiração. É a lembrança de que, mesmo em tempos de opressão, sempre haverá aqueles que ousam resistir. E se os colonizadores tentaram apagá-lo, a história fez o contrário, transformou-o em símbolo eterno. Zumbi não pertence apenas ao passado. Seu nome ecoa nas ruas, nas escolas, nas lutas sociais de hoje. É chamado como bandeira de igualdade, como exemplo de coragem, como lembrança de que a liberdade nunca foi dada, sempre foi conquistada. E assim, de herói de carne e osso, tornou-se mito. Um mito que continua vivo na memória coletiva, alimentado pelo desejo de justiça.
Porque toda vez que alguém pergunta se Zumbi foi real, a resposta não está apenas nos livros, mas na chama que sua história acende no coração de quem a escuta. Se você gostou deste relato e quer conhecer mais histórias e lendas que marcaram o Brasil e o mundo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Sua participação ajuda a manter viva essa viagem pela memória e pelos mistérios da nossa história.